Olá, amigos, que bom vê-los. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Faz um bom tempo que eu não gravo nada, desde o ano passado, e buscando sempre me organizar, muitos compromissos com as atividades da igreja, o trabalho, né, o que todo mundo tem, mas estamos aí, antes de fechar o mês de agosto, trazendo uma mensagem agora no ano de 2021. E a mensagem que eu pensei para trazer para você nesse retorno aí dos vídeos tem como título Quem é o teu Senhor? E para já irmos direto para a Bíblia, eu gostaria que você que está acompanhando aí esta reflexão fosse até o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no verso 24. Eu leio aqui na Nova Versão Internacional, na minha Bíblia. E aqui diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Esse texto é muito conhecido e normalmente nós o utilizamos principalmente quando falamos de dinheiro, né? A gente usa muito esse texto falando de dinheiro, né? Que o Mamon, o Deus do dinheiro, é o grande Deus que tira a atenção da nossa adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, Jeová, o Deus dos céus. Pois bem, mas será que é isso mesmo? Nós temos vivido numa aparente zona de conforto, na convicção de que temos adorado somente a Deus. Nesse mundo polarizado, e o Brasil é uma prova viva disso, da polarização das ideias, de todas as coisas, essa polarização chega inclusive na igreja e todos nós temos a ideia de que adoramos ao Deus correto, ao Deus verdadeiro. Mas eu insisto na pergunta a título da reflexão de hoje: quem é o teu Senhor? Será que temos convicção de quem é o Senhor que adoramos ou professamos adorar? Independente da placa da sua igreja, todos nós professamos que adoramos ao Deus vivo. Mas será que esse Deus é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas? Há uma história no Antigo Testamento que eu gostaria de ler ela com vocês para refletirmos hoje, que fala de um personagem que me coloca algumas dúvidas, algumas inquietações na leitura, e eu não sei se você já teve essa inquietação ao ler sobre ele. Ele não é dos mais famosos personagens da Bíblia no Antigo Testamento, mas ele interage com um camarada muito famoso. Eu gostaria que você fosse agora comigo no 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler alguns versos, né, para botar aí o ano bíblico em dia. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 16. História conhecidíssima, né? Depois a gente vai refletir mais um pouquinho, recapitular algumas coisas aí para a gente não perder a aplicação que eu gostaria de trazer para vocês. Eu leio assim, então, em 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Aí abre um parênteses, não sei se você tem aí na sua Bíblia. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Fecha parênteses. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. E estando Obadias já de caminho, eis que Elias encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles:
aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que já não haviam te achado. Agora tu dizes, vai, diz a teu senhor, eis aqui está Elias? Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não dissera ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize a teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Esta história sempre me deixou muito inquieto por ela estar na Bíblia do jeito que ela está. Eu não sei se você tem o sentimento que eu tenho ao ler essa história, mas me aparenta, numa leitura superficial, ligeira, apressada da Bíblia, que Obadias é o servo do Senhor. E com uma proeza notável, ele conseguiu manter vivos, a pão e água pelo menos, 100 profetas do Deus vivo em plena Samaria idólatra de Jezabel e Acabe. Pois bem, mas vamos entender então como é que chegou essa situação, desse momento, desse encontro de Elias com Obadias. Você conhece a história, e se não conhece, pode em outro momento voltar alguns capítulos atrás e entender. Acabe era filho de um ímpio rei. O pai dele tinha sido um terrível rei na idolatria. E Acabe, para coroar o tanto de maldades idólatras que o seu pai fizera, ele coroou isso casando com Jezabel. E isto, Jezabel, que era de um território estrangeiro, altamente idólatra, e ela era filha de um sacerdote de uma nação inimiga de Israel e adorava a deuses pagãos, a divindades pagãs. Pois bem, então com este casamento estranho, que não deveria ocorrer, de um rei, um líder do povo de Deus, começam a acontecer as maiores atrocidades. O culto a Baal, que era o deus dessa nação da qual Jezabel fazia parte, torna-se praticamente obrigatório em todo o território de Israel. O Deus vivo é deixado de lado. E é nesse cenário que do nada aparece Elias, dando uma sentença para Acabe, dizendo que enquanto ele não falasse, não voltaria a chover. E é esse cenário que você encontra nos versos que você começou a ler comigo, do capítulo 18, do verso 1 em diante. Depois de 3 anos, o Senhor apareceu para Elias dizendo, vai e te apresenta a Acabe. E aí aparece o nosso personagem, o Obadias. É interessante que o rei Acabe, ele tem, ao menos é o que eu penso, Obadias em alta conta, um mordomo, um servo fiel, quem sabe um funcionário de alto escalão dentro do reino de Israel. Porque ele dá uma missão importante, o rei foi por um caminho e ele foi por outro caminho, tentar achar alguma erva restante, algum pouco de água para que a criação, os animais, os cavalos não padecessem. Então Acabe vai por um lado e Obadias vai por outro. É interessante essa informação ficar na nossa cabeça para você entender que Obadias não era um qualquer no reino de Samaria. No reinado de Acabe, ele tinha um certo prestígio, ele tinha uma posição hierárquica importante. O rei mandava ele ir para um lado e ele para o outro, para buscar alimentos, tentar achar alguma coisa. O que não me entra na cabeça ao prestar atenção nesses detalhes da história é que, embora tenha um entre parênteses ali na Bíblia, no verso 3 do capítulo 18, tem uma coisa que não bate, a conta não fecha, como a gente costuma dizer em administração. Se Jezabel e Acabe perseguiram todos os adoradores do Deus vivo, inclusive Elias, o grande profeta, o homem que disse que não choveria por 3 anos, ou não sabiam no primeiro momento que seriam 3 anos, mas até que ele falasse novamente, como é que Obadias, supostamente sendo servo do Deus vivo, estava vivo nesse momento?
porque a sentença era clara para Jezabel e Acabe, os seguidores de Baal. Se você não adora Baal e adora ao Deus vivo, ao Deus Israel, a tua sentença era a morte. Muitos profetas foram mortos assim. Tudo bem, em que pese o fato de Obadias ter, em algum momento, alimentado 100 profetas do Senhor de forma escondida, usando os próprios recursos da casa real, provavelmente, mas fica essa pergunta: se Acabe de fato sabia que Obadias adorava ao Deus de Israel, por que não houve nenhuma represália contra ele? Por que não houve nenhum castigo? Por que a história não relata? Talvez aqui, queridos, a gente tenha um anúncio de uma pessoa que tentou adorar a dois senhores. Por isso que eu fiz questão de ler aquele capítulo inicial de Mateus, capítulo 6, onde Jesus apresenta aquela definição, já indo para os finalmente do Sermão da Montanha. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ao servir um, você vai magoar o outro e vice-versa. Agora, como pode Obadias, servo de Deus, cuidou de 100 profetas de forma maravilhosa, ao mesmo tempo em que cuidou, estar vivo no reinado de Acabe de Jezabel? O que este homem fez, o que ele deixou de fazer para que Acabe e Jezabel não descobrissem que ele era um servo do Deus vivo? Porque penso eu, se Acabe e Jezabel descobrissem que ele adorava o Deus vivo, com certeza ele seria mais um nas estatísticas de morte dos profetas de Deus. Não sei se você entende assim como eu. A história, a conta não fecha. É muito estranho. Ele tentava trafegar em dois mundos, ao mesmo tempo em que buscava adorar a Deus, protegendo os profetas, ao mesmo tempo não deixou de ter um cargo de expressão dentro da estrutura política de Samaria. Mas quando você vê o diálogo que ele começa a ter com Elias, você consegue entender qual era o tipo de adoração e a quem realmente Obadias servia. Estando já Obadias, verso 7, de caminho, eis que Elias se encontrou com ele, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu Elias, direto: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: aqui está Elias. Aqui começa a aparecer o que é que fazem as pessoas que tentam adorar a dois senhores. Porém, respondeu-lhe: Sou eu, vai e diz a teu senhor que aqui está Elias. Verso 9, porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à procura, dizendo: Eles aqui não está, e fazia-os jurar. Você consegue entender? Por que este homem conseguiu sobreviver até esta altura do campeonato? Porque ele tentou trafegar, se manter em dois mundos, tentou, buscou. E esse, infelizmente, é o papel da maioria de nós quando tenta servir a Deus e a outros deuses. Obadias provavelmente seria aquele jovem, na minha época de adolescente, juvenil na igreja, a gente chamava de Bíblia subaqueira. Era uma biblinha tão pequenininha que a gente colocava aqui embaixo do braço que ninguém nem via que você estava com a Bíblia. Sabe aquela pessoa que trabalha com você há mais de 1, 2 anos, quem sabe até um período maior, e ela ainda não sabe que você é crente, que você é um adventista, que você é um metodista, que você é um assembleiano, eu não sei qual a tua denominação. Sabe aquele momento em que você tenta viver em dois mundos, disfarçando, ainda que sem muita intenção no primeiro momento, e as pessoas ficam boquiabertas quando descobrem que você frequenta uma igreja? Que você tem um credo, que você professa uma religião assiduamente? Pois esse é Obadias. E muitas vezes esse pode ser eu e você em algum momento da nossa caminhada cristã. Mas isso não é correto. O próprio Jesus, lá em Mateus, nos alertou: não dá para servir a dois senhores. Fatalmente iremos magoar um ou outro ao buscar servir a dois senhores. E aqui nós encontramos Obadias mostrando qual era realmente o temor dele: a morte. E eu faço essa pergunta para você.
ao buscar servir ao Deus vivo, qual é o seu temor? Como eu falei na introdução desta reflexão, hoje nós vivemos uma aparente zona de conforto. Ao menos no nosso país, nós não temos literalmente pessoas sendo assassinadas, mortas, em função de estarem confessando a Deus. As nossas brigas estão mais no campo das redes sociais, em função de polarizações políticas, e estamos criando até alguns inimigos, desafetos, em função dessas circunstâncias. Mas de longe é o que alguns países do Oriente, cristãos que moram em regiões do Oriente, do Oriente Médio, enfrentam. Não é a nossa realidade. Mas, no entanto, o fato de vivermos nesta aparente zona de conforto, isso não significa dizer que nós não possamos estar tentando, ao menos, adorar a dois senhores. Mas Jesus é categórico, isso não funciona, não dá certo. Não deu no passado, não deu na época de Cristo e não dará hoje, comigo e com você. É preciso que a gente tenha cuidado em não tentar adorar a dois senhores. É preciso que todas as pessoas do seu trabalho saibam que você é um cristão, que você confessa a Deus do jeito que você confessa. É preciso que não seja uma surpresa para as pessoas que você é um adorador do Deus vivo. Mas além delas saberem, elas têm que perceber que servir a este Deus tem feito a diferença na tua vida. Eu sempre prego na igreja que frequento e quando tenho oportunidade de ocupar o púlpito, que os momentos de desgraça coletiva da humanidade, como esse que estamos vivendo da pandemia, é uma excelente oportunidade de testemunharmos do Deus em que acreditamos. Muitos queridos têm perdido seus parentes, familiares em função do Covid-19. E agora é o momento de um cristão que realmente professa o Cristo vivo, aquele que ressuscitou. E segundo Paulo, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou dos mortos, é vã toda a nossa crença. Então este é o momento de você, diante da morte, por exemplo, em função do Covid ou outra tragédia qualquer, não desesperar. Eu costumo dizer que crente tem direito a choro, a luto, a tristeza, mas nunca ao desespero. Mas como é que eu não me desespero? Se eu viver uma vida como a de Obadias, eu vou desesperar. Obadias, a hora que recebeu a orientação de Elias, vai, fala para Acabe que eu estou aqui, quero falar com ele falou, por que você está mandando eu fazer isso? E aí ele começa com uma série de justificativas e me lembra muito o nosso comportamento diante dos momentos em que somos pressionados. Sabe aquele negócio de levantar aquela ficha, aquele histórico de boas ações, porque no passado ajudei uma velhinha a atravessar a rua na faixa de pedestre, ajudei isso, ajudei aquilo, eu dei sopão nas noites frias de inverno, nas regiões que esfriam no Brasil, eu fiz inúmeras coisas, projetos sociais, a gente fica evocando o nosso passado de muita atitude, muita ação social para justificar o nosso medo diante de simplesmente professar Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quantos Acabes talvez ainda sejam senhores das nossas existências? A reflexão de hoje que eu trago para você, principalmente nesse momento em que eu vejo as pessoas depositando uma esperança acima do normal na política e em tantas outras coisas. Não, amigos. A nossa solução foi, é e sempre será Jesus Cristo. Ou eu assumo essa postura definitivamente na minha vida, ou eu estou fadado a ter os mesmos fracassos, as mesmas interrogações, os mesmos medos de Obadias. Obadias deixou claro no seu diálogo com Elias qual era o grande temor dele? A morte. Ele não estava preparado para morrer. Meu Senhor, não. Você pode desaparecer. Você pode sumir. O anjo do Senhor pode te levar. A gente vê que ele até tinha intimidade realmente com as coisas espirituais, mas o medo estava sufocando Obadias. Quantas vezes o medo pode estar nos sufocando? Nos impedindo de confessarmos a Jesus Cristo da maneira correta, da maneira que Ele merece, porque Ele deu a vida por mim e por você, Ele foi pregado no madeiro, Ele ressuscitou para dar para mim e para você esperança de dias melhores, de novos momentos, esperança de que, apesar do turbilhão de más notícias que temos vivido, desse momento único de pandemia que temos sofrido individualmente e coletivamente, a esperança ainda é Jesus Cristo. Mas é preciso que a gente declare isso de forma mais nítida, mais cristalina. Nós não podemos ter medo de morrer.
Interessante é que Obadias, ele insiste num argumento que o autor bíblico já tinha apresentado lá no início. No verso 3, Obadias temia muito ao Senhor, porque Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Daí, se você for ver esse mesmo argumento, está lá no verso 13. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens? E é interessante que Elias não dá a mínima para os argumentos de Obadias. Porque Elias sabia que ali estava na frente dele um servo de Deus pela metade. O próprio Elias tinha as suas dificuldades. O próprio Elias estava sendo purificado pelo Espírito Santo do Senhor para o grande momento da sua carreira como profeta, que era o Monte Carmelo. Ele já tinha estado com a viúva, ele já tinha sido alimentado pelo corvo por um ano praticamente. Elias estava sendo purificado, burilado pelo Espírito Santo de Deus para o grande enfrentamento que ele precisava fazer. Obadias também precisava. Obadias precisava entender que nem a própria vida deve ficar na frente da nossa adoração a Deus. E é aqui que eu gostaria de fazer as minhas considerações finais. O que é que tem ficado na minha e na tua frente que tem nos impedido de servir a Deus de maneira destemida, com toda a força que Ele, o Senhor, pode nos dar? Do que nós temos medo? Medo da morte? Você é daqueles que, ainda que tenha sido vacinado contra a Covid, beira o desespero quando pensa em morrer? Você, quem sabe, tem evitado os cultos, evitado qualquer tipo de convívio social por medo? O medo, ele é natural. Nós estamos vivendo um momento difícil. Eu acredito que ninguém saia sem um mínimo de medo, mas esse medo, ele tem que nos garantir a vida e não impedir a gente de viver. O que tem nos impedido de crescermos espiritualmente? O que tem nos impedido de adorar somente a Deus? Será que são as questões materiais, uma promoção no trabalho, uma conquista material que você está tendo, ou que você já teve, que você quer preservar? Será que você acha que não pode mexer em determinadas coisas na sua vida? Por que não podemos ir inteiros para o Senhor? O meu desejo na reflexão de hoje é que a gente seja mais Elias e menos Obadias. Elias, porque quando testado pelo Espírito Santo de Deus, ele sempre ia para frente. E se você conhece a história, você sabe que as coisas para Elias não foram tão fáceis. Depois da grande vitória no Carmelo, ele vai ter um momento terrível de depressão profunda. Mas aonde que ele se refugiava nos seus momentos de dificuldade? No Senhor. Elias não buscou a casa de Acabe para se proteger. Aonde você tem buscado resolver os seus medos, os seus fracassos, as suas dependências? Nos braços do Senhor ou na casa de Acabe? Que o nosso bom Deus possa ajudar a mim e a você nessa simples reflexão que fiz com você agora do Obadias. Um personagem que aparece neste momento da Bíblia e depois some. E eu gosto quando a Bíblia faz isso. Tipo a parábola do filho pródigo, né? Você não sabe como termina. O filho mais velho entrou ou não entrou? Não sei. Obadias aprendeu a adorar somente ao Deus de Israel ou continuou querendo servir aos Acabes da vida e ao Deus verdadeiro? Eu não sei. E talvez esse eu não sei seja exatamente para eu e você aplicarmos para as nossas vidas hoje. O fato de não sabermos como a história terminou significa que Deus está dizendo para mim e para você, independente do estágio que você está, se você está mais para Elias ou mais para Obadias, não se incomode, porque a tua história ainda não terminou. Enquanto existir fôlego de vida para nós, há esperança. Insisto, meu apelo para você é que sejamos
mais Elias e menos Obadias. Ainda que tenhamos nossas frustrações, as nossas depressões da vida, que a gente insista em professar o Deus vivo. Elias pediu a morte e não morreu. Obadias fugia da morte a todo custo, mas tinha um serviço dúbio, tentando servir e agradar dois senhores. E isso não dá certo. Que possamos nos entregar completamente ao domínio e controle do Espírito Santo de Deus, para que possamos falar sem medo que adoramos o único Deus, Deus Jeová, sem sombra de dúvida. Que as pessoas do nosso trabalho, que os nossos familiares, amigos que nos rodeiam, saibam ao nos verem que ali vai um servo de Deus, que não precisa ficar fazendo jogadas, esquemas para se proteger daquilo que é. Que em essência sejamos sempre e constantemente servos do Senhor. Mas não deixe de responder para você mesmo. Quem é o teu Senhor? Meu desejo é que seja o Deus vivo de Elias. Amém? Posso orar com você? Senhor nosso Deus, que gostoso podermos pegar uma simples porção da palavra da Bíblia Sagrada e, numa pequena leitura, identificarmos que esses personagens que a Bíblia nos apresenta tinham problemas, dificuldades, medos, receios, do mesmo jeito que nós ainda hoje. Mas que possamos pegar as virtudes daqueles que acertaram e fugir com a Tua bênção, com a Tua graça, dos erros daqueles que fracassaram. Que tenhamos mais de Elias em nós e menos de Obadias. Que a gente não tenha nunca o desejo de ficar trafegando entre duas adorações na nossa vida. Que não tenhamos vergonha de professar que só Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vive e reina porque veio aqui exclusivamente para nos salvar. Fica conosco. Abençoe todos que assistirão esse vídeo, que estão assistindo agora. É o pedido que fazemos, no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.